Depois eu acabo esquecendo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós, nesse último dia do ano em que estaremos reunidos aqui, nós queremos primeiramente te louvar, Senhor, te louvar por tudo que tu és, por tudo que tu fizeste em nós, em nossas vidas, através, Senhor Deus, daquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Nós te louvamos, Senhor. Um ano difícil e ainda está difícil, mas nós temos muitas coisas a agradecer ao Senhor em nossas vidas. Portanto, Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, e o nosso compromisso contigo, Senhor Deus, de sermos fiéis, Senhor, a Ti, Pai, em nome de Jesus. Abençoe esse encontro, Senhor, abençoa a ministração, tudo que vai ser falado aqui, que esteja lá no teu coração, para o nosso coração, Senhor. Abençoa cada um que está aqui, cada um que vai ouvir depois esse estudo, Senhor, que seja algo que o Senhor use para teu louvor, que redunde em glória ao teu nome, Senhor. É essa a nossa oração. Que o Senhor abençoe mesmo, Senhor, esse momento aqui, e que o Senhor esteja aqui conosco, participando também desse nosso estudo, ministrando ao nosso coração em particular, falando à turma de uma maneira geral. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O assunto hoje é oração. Aí, oração, eu comecei aqui com uma pergunta, assim, sabe, que ficou aí no coração meu, assim, a respeito de oração. Cadê? Aí eu botei logo assim, o que é orar? O que é orar, né? Sempre a gente tem que pensar nisso. Eu creio que todos nós temos uma noção, né, do que é oração. Eu lembro que quando eu me converti, eu vim da Igreja Católica. E na Igreja Católica a gente não falava muito em oração, a gente falava em reza, né? E o que é a reza para o católico? São aquelas orações já prontas, em que a gente aprende essas rezas desde o comecinho, a gente decora. As mais comuns são o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, mas tem a Ave Maria, Santa Maria, Salve Rainha, Crê em Deus Pai. Esses aí são os pilares das orações para o católico. E quando a gente vai e faz o catecismo, a primeira comunhão, a gente já tem que trazer isso já de cor, como diziam os antigos, de cor e salteado, não é? E somente isso. Só que quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que existe um outro ângulo para que é falar com Deus, orar e falar com Deus. E aí, eu quero trazer aqui já esse falar com Deus, né? O que é que a gente fala com Deus? De que jeito que Deus gosta que falemos com Ele? A gente vai conversar sobre essas coisas. Mas esse falar com Deus, eu já queria já fazer a distinção aqui, que esse falar com Deus é diferente da reza lá que eu aprendi, sabe? Por quê? Eu me coloquei uma vez assim, eu falei, imagina Deus recebendo a minha oração e todo dia, né? Eu chego lá, Adalberto, né, meu querido aqui, todo dia eu chego para ele, salve, salve, Adalberto. Aí eu repito aquilo ali, pronto, e vou embora. A nossa comunicação se resume em palavras decoradas. Acaba ficando chato para ele ouvir e ficando chato para mim também, né? Cansativo eu chegar e me comunicar. Você chegando para seus pais, ou você que tem filhos, né?
aguardando conversar com o filho, bater um papinho, saber da vida dele, você contar um pouco da sua, mas aí cada vez que você encontra, você repete as mesmas palavras. Isso não é falar com Deus, não é conversar. E a oração, ela se resume a uma conversa e não uma repetição de palavras direitinho, né? Aquela sequência todo dia, daquele mesmo jeito. Então, a oração é falar, é conversar, conversar com Deus, né? Então, eu botei assim logo de primeira, conversa para conhecer e ser conhecido. Nessa conversa que eu tenho com o meu Deus, que é chamada, essa conversinha chamada de oração, é uma maneira também de eu falar para ele como eu estou me sentindo, o que está dentro do meu coração. Às vezes está uma alegria imensa, eu falo para ele. Às vezes está uma tristeza infinda, eu também falo para ele. E eu também, o momento de falar com Deus, de conversa, sugere também uma coisa. Eu falo e eu paro um pouquinho de falar para ouvir o que ele vai falar, depois eu retomo, eu respondo, porque conversa é uma via de mão dupla, né? Um fala, depois é hora de escutar, depois é hora de falar, né? Isso tudo. Um bom exemplo é uma criança com seu pai natural, né? O pai chega, a criança vai lá, papai, estou te aguardando, que eu queria uma bicicleta. Aí, não te dei um velocípede, eu vou te dar a bicicleta. O pai nunca nega nada, mas só que não vai dar agora, que ela ainda nem aprendeu a andar de velocípede. E a criança está sempre falando, papai, eu te amo, e o pai quer saber realmente se ama, então o pai, quando ela não pergunta, o pai força isso. Cadê minha filha? Cadê meu filho? Você ama o papai? E você bota ali como foi seu dia, né? Ó, fizeram isso comigo, ó, no colégio eu tomei um pito, ó, e assim é a gente com nosso Deus. A gente bota nosso dia, nossas reclamações, nossas petições, o que a gente quer. É como se a gente fosse uma criança diante do nosso pai natural. É um diálogo e o pai vai respondendo. Promete dar, mas não vai dar naquela hora e vai em frente. E a gente também tem logo no começo da Bíblia, né, lá em Gênesis, a gente percebe que essa conversa, Deus se interessa, Deus se interessa. Ele quer ouvir essa conversa, ele quer participar dessa conversa. É tanto que lá no relacionamento, né, o primeiro, né, o primeiro homem criado, Deus dava um jeitinho de todo, antes da noite, ele chegava lá para bater um papinho com Adão. Então, mas eu percebo que ele fazia isso para que o Adão ficasse bem. Eu vejo que é uma necessidade mais nossa do que de mas eu acho que Deus, ele ficava bem sabe? também. E com isso, quando a gente conversa com Deus, eu não sei se você já teve essa experiência de você estar tão aflito no seu coração, mas você chega, quando você para conversar com Deus, a conversa ali te traz assim um alívio, né? O coração se aquieta, né? Então, também isso é o resultado de falar com Deus. E ali também nessa conversa a gente ouve, a gente procura ver as direções da nossa vida, o que eu devo fazer, se eu devo fazer essa coisa que está precisando aí, ou outra, né? Uma direção para Deus. Ô, Gil, Fala, amada. interessante que aí, você falando, a gente pedindo uma direção a Deus, né? Hum, Muitas das vezes, nós, colocar nós, né? Como sim, nós estamos aprendendo, nós não queremos pedir direção a Deus na oração, nós queremos dar direção, né? Deus faz desse jeito, nesse tempo, nessa verdade, hora, né? Nós não verdade, queremos que Ele dê a direção, queremos dar a direção a Deus. verdade. Você já ouviu o Né? não de Deus, Giovana? Já, Foi bom? já, Não é bom, confesso não, que né? não, Não, no não, momento, né? No momento não é bom ouvir o não de Deus, né? Eu creio que a gente verdade. pode também trazer, como a Adalberto falou aí, de trazer para a gente para a prática,
quem tem filho, assim, né? Quando você tem que falar não, né, para o filho, e o filho ouve aquele não, né? A gente olha, viu que ficou triste, né? Que queria um sim. E assim é o nosso coração diante de Deus. Quando a gente vai colocar as aflições para Ele, a gente quer que Ele fale sim, né? Mas quando a gente vai, continua nessa conversa, nesse conhecer, sabe? Conhecê-lo, se conhecer, tudo, a gente percebe que o não de Deus, talvez o não dos pais não tenha essa profundidade tão grande, mas sempre o não de Deus é sempre algo para nos guardar, para nos proteger, porque ele tem o melhor, sabe? Sempre. Eu aprendi isso a duras penas. E aí a gente passa para a oração que Jesus deixou ensinado. Ele fala assim: quando orardes, né? Vai para dentro do seu quarto, fecha a porta, fica ali quietinho e conversa com Deus. Tem esse modelo que ele deixou e eu transcrevi aqui, né? Está em Mateus, que a gente chama de o Pai Nosso, né? E esse Pai Nosso, ele tem algumas direções para a gente conversar com Deus, seguindo essa direção. Ah, Gil, é errado rezar, eu chamo de rezar porque é a repetição da frase direitinha, né, como está escrito. E orar já é a gente conversando, a gente falando aquelas palavras que vêm no nosso coração e falar. Tem algum problema, Gil? Rezar, declarar o Pai Nosso? Assim, eu não vejo problema nenhum. E a gente até tem feito isso, né? Sempre ali nas manifestações, canta o hino e reza o Pai Nosso, né? Todo mundo vai junto. Não é problema. O problema é quando a gente fala da boca para fora e não percebe o que a gente está falando, que na realidade a minha conversa com o meu Deus, ela tem que sair do meu coração palavras sinceras, né? E Deus se interessa em saber o que você realmente está sentindo e quer. O que está sentindo. Mas tem um modelo aqui. Jesus falou assim: sempre vai lá para o quarto, né? Se esconde, conversa com Deus. Então ele começa, né? Declarando a Deus que ele é o nosso Pai, que ele está lá no céu. Ele declara a soberania de Deus, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, essa primeira parte aí é uma declaração. Quem é Deus? Ele é o soberano. Ele é o soberano, sabe? Ele está no controle de todas as coisas. E eu declaro que a vontade dele é melhor do que a minha, que a vontade dele seja feita lá no céu, assim como na terra, né? Assim na terra como no céu. Na terra como no céu, troquei. Então, eu tenho que começar mais ou menos a minha fala com o Senhor. Gil, tem que sempre seguir esse modelo. Eu não posso, no momento, assim, chegar na minha aflição, fazer uma oração diferente. Pode sim. Mas se você quer um modelo para começar a conversar, eis aí um modelo ensinado por Jesus. E aí ele continua. Aí vem a segunda parte, é a gratidão, né? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quer dizer, o Senhor é quem me dá o pão nosso de cada dia. Então, eu já continuo confirmando isso, que tenha mesmo o pão sobre a minha mesa todos os dias, né? Aí já vem a parte mais difícil que eu acho na oração do Pai Nosso, é essa terceira parte aí, que é perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso aí merece umas 3 aulas a respeito de perdão. O que está falando aqui? Jesus está falando aqui que eu tenho que me dirigir a Deus com o meu coração já que perdoou todos os que me devem. Difícil, hein, Giovana? Toda vez que eu chegar diante de Deus, eu já declarar que eu já perdoei todo mundo e eu quero que Ele me perdoe assim como eu perdoei todo mundo. Eu tenho... Assim como nós temos essa oração modelo,
É por isso que muitas das vezes nós temos que ir por ela, mas e começar a pedir a Deus o entendimento dela, porque perdoa as nossas dívidas. Aí, na oração, quando nós estamos naquele momento íntimo com Deus, naquele momento de oração, perdoa as nossas dívidas. Me ensina a perdoar. Ali eu posso botar os pontos. Sim. Para Deus, na intimidade, no secreto, me ensina a perdoar. Perdoa as minhas dívidas. Quais são as minhas dívidas? Aí eu preciso perdoar, vamos colocar o nome. A irmã Maria, eu preciso perdoar o meu irmão, eu preciso perdoar o meu marido. Ah, por quê? Porque para Deus, a gente pode, na intimidade, na oração, você pode falar o porquê do perdão. Pode dar nome, né? Ao perdão que você precisa liberar. A pessoa que você precisa liberar na sua intimidade com Deus, você pode. Por isso que a ideia é você se recolher, né? Você vai no secreto, fecha a porta e ali você conversa com seu pai. É isso. Aí a oração modelo não é só você ler aí, pronto. Não, é você pegar isso aí. Ei, eu vou precisar perdoar, mas vou precisar perdoar quem? Aí Deus quer que você fale. Senhor, eu estou com dificuldade de perdoar. Ah, Deus, eu orei. Posso dar o seu exemplo? Pode. O seu testemunho? Ah, Deus, eu já perdoei Alberto. O que Deus falava? Gil, perdoa Adalberto. Não era? Testemunho que você fala? Sim. Mas Deus, eu já perdoei. Quer dizer, Deus sabia que havia algo ainda que precisava. Né? Apesar mas que meu coração, mas o detalhe é assim, o meu coração, mesmo que eu não tenha conseguido, mas no meu coração há um desejo de conseguir. Eu não estou travada, fechada, né? É essa coisa assim que é muito legal da nossa conversa com Deus e Deus conversando com a gente. Isso aí a gente precisa buscar em Deus. Senhor, eu quero, talvez a gente fica fechada, eu não vou falar. Não, para Deus a gente pode falar. Pode falar para Ele, porque tem o Espírito Santo, que é o nosso advogado, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso consolador. Para um advogado te ouvir, você precisa falar. Qual é a causa? O que você quer? O que você precisa, né? Então, ele precisa ouvir da nossa boca. Ah, senhor, eu não estou conseguindo. Ele precisa saber, senhor, eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Aí sim, vai dar a oportunidade de Deus direcionar o que nós precisamos para liberar o verdadeiro perdão. Amém. Que não é fácil realmente. Não é não. Não é fácil, não. Sabe? Aqui. Vamos continuar aqui. E aí, continuando aqui, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quer dizer, há um pedido aqui também. Esse pedido subtende-se que eu estou desejando não pecar. Eu estou desejando levar uma vida correta com Deus. Não deixa cair em tentação, não. Não deixa que eu venha pecar. Não deixa que eu tropece ali na frente. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim e livra-nos do mal, né? Porque, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Esse é o modelo de oração. Gil, eu devo começar minhas conversas com Deus sempre com esse modelo de oração, declarando. Eu não sei, amado, como está seu coração, o que é que você deseja sinceramente conversar com Deus? Se você acha que a necessidade de conversar com esse modelo, começar com esse modelo, comece, seja livre, né? Mas a ideia é, a partir desse modelo, eu já comece a travar uma conversa. Eu lembro no Casados tem uma lição só de oração, né? E lá fala assim, como é para casal, né, o curso, pede para ter um tempo para orar juntos, né? E aí fala assim, para um cônjuge não entrar no meio da conversa do outro cônjuge, que o outro cônjuge está falando com o pai dele. E isso vai bem para a gente. Às vezes a gente acha assim que para Deus eu tenho que falar desse jeito, desse jeitinho aqui, não posso falar isso, tem que falar aquilo. Quer dizer, e o nosso Deus é o nosso Pai.
É o nosso Você Pai. pode voltar Eu lá não no Pai tenho que natural. ficar, eu não tenho que ficar assim procurando as palavras bonitas para falar, porque ele só vai entender se eu falar bonito. Aí eu fico pensando assim, o pai de uma criancinha, ele acha tão bonitinho, né, quando a criança está aprendendo a falar, aí a criança aprendendo a falar, fala tudo errado. Eu nunca vi um pai natural, hein? Um pai natural ficar corrigindo a criança, não quero ouvir não, porque você falou errado, não estou entendendo, e a criança está aprendendo a falar. Então, nosso pai, eu não vejo o nosso pai também recusando uma fala nossa, um jeito nosso de falar e usar a desculpa de não quero ouvir a sua oração, não, porque você está falando tudo errado, né? O nosso pai não é assim, ele é pai, ele nos ama, então, a gente pode chegar e conversar com ele no secreto ali, conversa mesmo, fala. Eu creio que ele gosta mais quando a gente abre nosso coração, a gente fala o que está preso, que a gente não conseguiu falar com ninguém, mas fala com ele. Esse é o nosso momento. Ou a intimidade pode ser o suficiente, né? Como uma criança que está esperando o pai chega do trabalho, de terno, a criança corre, pula no colo, não precisa fazer nada, é só dar um abraço, o pai sabe o que o que ela está querendo expressar, e o pai devolve. Agora, se ela chegar ali correndo, estava brincando com a tinta, com um troço qualquer, peraí, troca essa roupa. Ele explica para ela, vai lá, só tira essa roupa rapidinho e venha limpinha, que o papai vai dar um abração e tal. Vovô, né? O vovô que é A com as gente está na crianças. época de vovô, né? Está com as crianças, tá certo. Como orarmos? Como orarmos? Aí vem a parte prática, e eu vou pedir ajuda da Giovana. Eu falei com a Giovana, Giovana, eu vou pedir sua ajuda aí nessa aula, exatamente para essa parte prática, né? Como a gente ora, em que situação a gente ora, como a gente deve orar, o que que deve, como é que deve estar o meu coração diante do Pai, né? Então, eu botei logo assim, ó, com honestidade de acordo com a vontade de Deus, sabe, Giovana? Eu botei isso aí porque eu creio que isso traduz aí, né? No geral, assim, eu tenho que estar com o coração aberto, honesto, né? Falando a verdade, e eu tenho que procurar orar de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, eu não posso ir até o meu Deus, pedir algo a Ele que é contrário à palavra dele, sabe? Eu tenho que entender que o meu Deus não vai me dar algo que ele fala lá na palavra dele que é errado. Então, eu tenho que Aí ter entra um cuidado. pouco, Hã? aí entra um pouco que nós falamos no Pai Nosso, né? Venha o teu Sim. reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O que eu estou pedindo na hora de orar, lá no céu já está? Já é Isso, aceito lá no céu, né? Porque se não é aceito lá isso. no céu, se não é algo que Deus está preparado para a gente no céu, então aqui, porque quando Deus pediu Moisés para fazer o tabernáculo, primeiro Deus mostrou o tabernáculo, mostrou aquele, né? Lá do céu para ele, como é que era para ser feito. Então é a mesma coisa, gente. Talvez a gente está pedindo, igual você falou, é algo que não agrada a Deus, que não é, que a gente sabe que não vai agradar a Deus, que não está segundo a palavra de Deus. Ou seja, assim na terra como é no céu. Lá no céu não vai ser dessa forma. Então, quer dizer, não adianta nem orar, né? Isso. Pedir a Deus para mudar o coração, O mudar a coração. mente, os pensamentos, o coração. Tem esse versículo aqui no livro de João, que é meio que uma assinatura, mas não é uma assinatura de um cheque em branco, não, sabe? Às vezes a gente pensa que é assinatura em cheque em branco, e não é. Jesus fala assim, João 14, 13 a 14, ele fala assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Tipo assim, eu vou pedir qualquer coisa a Deus e botar assim, no nome de Jesus, e Jesus vai fazer para que eu
Pai seja glorificado. Parece que é um cheque em branco, né? Assim, a gente olha assim, meu Deus, é tudo? Que tudo é esse aí? É tudo, tudo. Mas é tudo de acordo com a vontade do Pai. Eu não posso entrar aqui, pegar esse versículo e tomar como base para uma heresia. Não, não é assim, não. É um cheque em branco, é um cheque em branco, mas é um cheque em branco dentro das 4 linhas, né? Como diz o nosso presidente aí. As 4 linhas aqui é a palavra de Deus. Eu não posso sair dessas 4 linhas. Tá, eu posso pedir e Deus está falando que ele vai fazer. Ele vai fazer segundo a vontade dele. Aí eu vou abrir um parênteses aqui para a gente conversar um tiquinho assim. Tudo que você já pediu em oração ao nosso Deus, ele respondeu sim? Não. Tem coisas que ele falou não. Então a gente já vai entrar aqui no tipo de resposta que Deus dá, pode dar à nossa oração, às nossas conversas com ele, aos nossos pedidos a ele. A primeira resposta que ele dá é sim. O sim pode ser já, imediatamente, um sim aí, né? Mas é um sim, ele dá um sim. A outra resposta que ele pode dar ao nosso coração é não. Ele pode falar, não, isso não é para você, não. É não. Aí você tem que lembrar de você como mãe, como pai, né? Ou como filho, né? E os pais falam não. E é não. É não. Ou ele pode também responder para a gente, aguarde. Aguarde. Não é o tempo, né? Não é, Ainda não é o tempo, né? não é o Ai, tempo. e a E gente fala. temos um exemplo desse que ainda não é o tempo. Eu gosto muito do exemplo de João, quando. Não, João não, de Zacarias, para o nascimento de João. Aí tá Zacarias lá fazendo, na época de fazer o serviço dele do sacerdócio, né? Aí aparece um anjo e fala assim. Aí diz assim, o versículo, Lucas 1, versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, ele estava exercendo o serviço dele normal. Aí o versículo 11. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar. Deixa eu ver. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Aí vamos para o versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Olha só, o anjo disse, a tua oração foi ouvida. Mas ele fala, como eu vou saber disso? Dá para a gente entender ao tempo que ele havia feito essa oração. Sim. Ele mesmo já não tinha mais esperança dessa oração ter sido ouvida, de Deus estar atendendo essa oração. Porque o anjo, não temas, a tua oração foi ouvida. Mas aí ele fala, mas como pode isso? A minha mulher já é avançada em idade. Né? Quer dizer, não foi no tempo que ele pediu, talvez não foi o tempo ali que ele fez propósito, que ele fez voto, né? Mas foi no tempo de Deus. E agora é a hora daquela oração que ele fez, ó, a tempo de ser ouvida. Na Né? Tanto que ele na meio que plenitude do espantado. tempo, né? Quer dizer, no tempo Tudo adequado, no no tempo tempo de correto. Deus. E foi Isso. o tempo para quê? Para o nome do Senhor ser glorificado através da vida de João. Né? Tudo para a glória de Deus, não tem jeito, é tudo para a glória de Deus. E no tempo de Deus mesmo, né? Um outro ingrediente, assim, que a gente não pode perder de vista é a fé. É a fé, sabe? A gente não pode ir até Deus sem usar esse ingrediente de fé. É assim, existe um versículo na palavra de Deus que fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus.
Aí o versículo continua. Portanto, a necessidade de todo aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Quer dizer, eu tenho que me achegar a Deus ao fazer o meu pedido, isso tem que estar no meu coração. O Senhor pode falar sim ao meu pedido, pode falar não ao meu pedido, pode falar espere, aguarde a resposta. Mas no meu coração eu tenho que ter a certeza que se tem alguém que pode fazer aquele pedido, fazer sim, é o Deus. Aí a gente tem que acrescentar as coisas que são impossíveis aos homens, mas eu tenho que chegar diante de Deus crendo que para Deus não tem impossível. E aí a gente bota aquelas causas, sabe aquelas causas? Assim que a gente não quer nem ouvir a pessoa pedir oração, sabe? Assim, ai meu Deus, eu sei que a irmã está querendo, ela vai vir pedir para eu orar, sabe? Aquelas causas difíceis, causa de doença incurável, causa de trazer o marido de volta quando o marido já saiu de casa, já está morando com outro, causa de o filho estar envolvido em droga, em homossexualismo, aí vem a pessoa pedir para a gente, pensa aí numa causa difícil, 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 difícil aos nossos olhos. Mas para eu colocar em oração diante de Deus, o pré-requisito é que eu creia que se tem alguém que pode fazer alguma coisa, esse é Deus. E se ele quiser, ele faz. Vocês estão entendendo o que é fé? Eu olho para a situação, eu não vejo saída. Pensa aí se você tem alguma coisa nesse momento que você olha e não vê saída. Não tem saída. Nenhum ser humano pode fazer nada. Nada. Mas se eu vou colocar essa petição diante do meu Deus, eu tenho que no meu coração, e olha que a gente está falando de Deus, ele sonda o coração, eu tenho que no meu coração acreditar fielmente que ele pode fazer. Esse é um ingrediente que não pode faltar em nossa oração. E se faltar, queridos, esse ingrediente, a gente não está agradando ao nosso Deus. Então, na hora que eu vou falar com Deus de coisas impossíveis, porque deixa eu te falar uma coisa assim, confessar. Eu sei que você não, você é pessoa de fé mesmo, inabalável, tem fé para tudo quanto é pedido, mas eu confesso a você, é muito fácil para mim pedir coisas fáceis a Deus e ter fé. O difícil para mim é eu encher meu coração de fé para aquelas coisas impossíveis. Que aqui dentro do meu coração fala assim: não vai ser possível. Não tem condição. Vocês estão entendendo? Agora, para eu chegar diante de Deus, eu preciso ter fé, até para pedir. Por isso que o coração que agrada a Deus, o coração que pede as coisas para Ele, é aquele coração que está entendendo para quem está pedindo e sabe que essa pessoa que ele está pedindo, sabe que essa pessoa é capaz de resolver. Então, amados, eu acho assim que se a gente tiver diante de um pedido impossível aos nossos olhos, a gente tem que, antes de conversar com o nosso Deus, falar para a gente mesmo: ó, acalma coração, acalma alma, porque se o meu Deus resolver fazer, ele pode fazer. Ele é o que pode fazer. Ele levanta o morto da cova. Ele cura
qualquer doença. Ele restaura qualquer coração. Ele faz o cego ver, o surdo ouvir, o manco andar. Qualquer coisa, bota aí, qualquer impedimento aí. Ele faz. Então, eu preciso encher meu coração de fé para chegar até ele e pedir. Você é capaz disso? Agora, hoje eu estava conversando hoje com uma menina, minha amiga, eu até conversei depois com a Marta. A Marta não está aqui hoje, porque ela está no hospital com a irmã dela, que fez uma cirurgia hoje à tarde. E aí estava conversando com ela e falando sobre isso. Eu falei, Marta, eu estou num momento que eu ando pedindo uma coisa que é impossível aos meus olhos. Eu tenho pedido a Deus. Então, tudo quanto é coisa que me desvia de ter um coração de fé, eu não tenho deixado ficar. Aí eu falei com ela a respeito de algumas pessoas que mandam alguns vídeos assim, falando assim, isso aí não é possível, não, isso não vai acontecer, não. Eu nem abro. E eu aviso a pessoa falando assim, ó, não abri, não ouvi, porque nesse momento eu estou enchendo meu coração de fé, porque eu estou numa batalha com Deus. E eu quero que quando eu chegar a falar com ele, meu coração esteja cheio de fé para ele poder olhar para o meu coração e se agradar do meu coração e atender o meu pedido. Então, se você está numa batalha, preste atenção, uma chave para você. Ou se você vai entrar em alguma batalha, a primeira coisa que você tem que fazer é encher seu coração de fé. E como eu faço isso, Gil, coração de fé? É com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu paro para ler, falando, né, falando em voz alta, ministrando ao meu coração a palavra de Deus, Deus fala na palavra dele que a fé vai aumentando em meu coração. Ou seja, vamos para o outro lado? Eu ouvindo outras coisas que são contrárias à palavra de Deus, eu tiro um pouquinho de fé que eu tenho, eu diminuo. Então, se eu estou entrando numa batalha, vou entrar numa batalha, eu tenho que preparar, né? Me preparar para entrar na batalha, porque a gente não entra na batalha assim, assobiando, olhando para o lado, cantando, não é assim, não. A gente se prepara. A gente veste a armadura de Deus, o nosso coração se enche de fé e a gente vai para a batalha. Para a batalha, a gente não vai de qualquer jeito. Mas eu preciso entender que o meu coração na batalha, como eu sei que não vou ser eu que vou ter que lutar, Deus vai lutar minha batalha, a palavra dele diz que ele vai à frente de nós, fazendo o caminho plano para a gente passar. Ou seja, ele é um Deus de batalha. Ele é um Deus que entra, é o general. Ele vai à frente. Mas eu preciso, a minha parte, ele fala assim, Gil, para você entrar na batalha por algo na tua vida, uma coisa eu peço a você, tenha fé. E como é que eu tenho fé? Eu tapo meus ouvidos das palavras que pode gerar dúvida no meu coração. Aí vem alguém, vem Adalberto, acho que isso não vai dar certo, não. Fala assim, não quero ouvir. Aí vem uma mensagem do Zap, fala assim, não vai dar certo. Eu falo assim, não quero ouvir. Aí vem o pastor, fala assim, eu acho que isso não vai dar certo. Eu falo assim, não quero ouvir. Aí vem minha maior amiga, fala, isso não vai dar certo. Eu falo, não quero ouvir. O que eu quero ouvir quando eu estou numa batalha? Palavra de Deus. Eu quero ouvir aquele irmão que tem sempre uma palavra de Deus na ponta da língua quando eu encontro com ele. Eu quero ouvir aqueles que vão se juntar comigo, que Deus manda a gente, manda. Deus manda soldado para lutar com a gente no meio da batalha. Às vezes a gente acha que está sozinho, mas não está, não. Tem um irmão lá que acordou de madrugada, lá está orando pela gente. Não tem isso? Vocês já passaram por batalha assim? Deus não chama? Chama. E muitas das vezes a gente só vai saber depois ainda. Saber depois. Mas Deus chama soldado para estar com a gente. Por isso que a gente não pode perder a fé.
para não perder a fé. Então, para a batalha, o que eu preciso? Crer que Deus pode fazer milagre através da minha vida e na minha vida. Então, na batalha, eu não entro de qualquer jeito. Na batalha, eu preciso cuidar do que meu coração está ouvindo. Por que ouvindo, Gil? Porque você só está falando esse negócio de ouvir? É porque a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir. E a gente, às vezes, está no meio da batalha, a gente está ouvindo tudo quanto é conversa. A gente ouve conversa negativa, a gente ouve que não vai dar certo. Eu me afasto de gente negativa quando eu estou na batalha. Vocês sabiam? Porque eu quero sair vencedora. Então, o ingrediente que não pode faltar na nossa oração, qual é? Fé. Fé. Hein, Gil? Fala, querida. Quando nós entramos nessa batalha aí, muitas das vezes a gente acha assim, mas eu tô fraca, eu tô isso. Mas a palavra diz, a gente às vezes vai estar desanimado, né? A gente vai estar triste, mas a gente não está derrotado. Isso. O negócio é conhecer o nosso Deus, é através da palavra. Para isso eu preciso me alimentar da palavra. Da palavra. Eu ouço muito falar o quê? Mas eu não vou ler a Bíblia, eu não vou ficar lendo porque eu não entendo. Mas se você não pegar para ler, não tem como o Espírito Santo te dar entendimento, ele te falar. Quantas vezes eu leio, eu não entendo. Às vezes eu vou ver uma ministração, tá tudo aquilo ali que estava a dúvida na minha cabeça que eu li na Bíblia. Tá ali na ministração, tá no culto que vai ser ministrado, aquela dúvida da palavra que eu não entendi nada quando eu li em casa. Quer dizer, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, nem para trazer tumulto, essas coisas não, mas que é um exemplo recente do cantor Flávio Lucas, né? Aquela música, aquele novo hino, Algo Mais Que Neve. Sim. Gente, logo quando eu vi aquilo, eu falei, misericórdia. Mas aí, se tiver cristão que acredita, ele não está conhecendo a palavra, que é um texto da palavra. Palavra. É por isso que muitos são enganados, porque não conhecem a palavra, não tem? E tem um versículo também no livro de Judas, no capítulo, né? Que só tem um capítulo no livro de Judas, que fala para nós batalharmos pela nossa fé. Nós precisamos batalhar. Vai ter dia que eu vou estar cansado, vai ter dia que eu vou estar desanimado, vai ter dia que eu vou estar triste, mas a palavra diz o quê? Eu não estou destruído. Então, é me revestir de novo da armadura de Deus, né? E continuar a batalha, e prosseguir. Tem um exemplo também de quando do meu pai, quando teve o diagnóstico médico que ele estava com câncer. E quando recebe esse diagnóstico na família, todo mundo entra em desespero, né? Não tem como. Mas o meu temor era, ele ainda não tinha aceitado Jesus. Meu temor era ele partir sem aceitar Jesus. Ele vinha caminhando, ele fazendo tratamento. Quando ele foi lá para o Hospital Santa Rita para fazer o tratamento, o médico virou para minha irmã, que acompanhou ele, e falou assim, leva ele para casa e deixa ele descansar em casa. Ele não ia aguentar fazer o tratamento. Ou seja, leva ele e deixa ele morrer em casa. Sim. E eu recebi essa notícia quando eu estava chegando do trabalho no portão ainda, antes de ir em casa. Eu tive que ir no portão mesmo falar, Deus, me dá força, antes de eu ver ele, no portão de casa. Senhor, me dá sabedoria, porque eu não posso chegar lá perto dele e me desmoronar. Eu preciso agora ser a força dele. A gente precisava assim. E com isso, Gil, foi passando um tempo. E uma irmã, inclusive, que era do grupo de intercessão, eu falei assim, irmã, ora pelo meu pai, vai lá em casa, faz um apelo e tal. Realmente, essa irmã veio. E essa irmã me deu o relatório, né? Do que ela tinha conversado com ele. O relatório foi, irmã, não tem jeito, ele não quer, ele nasceu assim, vai morrer assim, né? As imagens dele apareceram lá, não tem jeito. Mas eu continuava crendo, chorando, pedindo Deus, e eu via que a cada vez, né, ele estava se desfalecendo, né? Estava ficando mais fraco.
Aí, um dia no culto, estava cantando um louvor da Aline Barros, Cristo move as montanhas. Não sei quantos conhecem esse louvor. Cristo move as montanhas. E quando a ministra do louvor parou o louvor e começou a ministrar, qual é a montanha que você acha que na sua vida é impossível de Cristo remover? E ela começou a ministrar. E ali, naquele momento, eu não via mais a irmã, não via mais a igreja, eu só via o meu pai. A montanha era o coração do meu pai endurecido. Eu via que estava próximo da ida dele e ele ainda não tinha se convertido. Até que, certo, foi passando um tempo e veio um evangelista, conversou com ele, leu o Salmo 139, foi explicando a ele que Deus já conhecia antes mesmo dele ser gerado no ventre, e foi falando, até que ele aceitou Jesus. Amém. Ele aceitou Jesus, e quando ele aceitou Jesus, acho que não deu uns 4 dias, ele foi para a emergência, já não falava mais, já não comia mais, e ele descansou em Deus. Amém. Fiquei triste? Fiquei, mas ao mesmo tempo com aquela alegria, porque eu sei, se eu perseverar na fé, se eu batalhar pela minha fé, um dia eu vou me encontrar com ele nas mansões celestiais. Entendeu? Amém. Então, nós precisamos, para esses momentos, para esses diagnósticos, nós precisamos estar fortalecidos em Deus, porque realmente vem para abalar a nossa fé. E hoje, Gil, eu entendo que se Deus tivesse salvado ele tivesse aceitado Jesus, ele tivesse permanecido, ele não continuaria, porque eu conhecia o temperamento dele, a forma de ser dele, não tem? Aí, então, eu entendo hoje que Deus salvou e levou, porque eu sei que pelo temperamento ele não prosseguiria. Então, quer dizer, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e sabermos que nós estamos nessa terra de passagem, não importa o que aconteça. É como nós estudamos o livro de Atos, né? Paulo, eu sei pelo que eu vou passar se eu for para Jerusalém de novo. É açoites, é prisões, mas não me importa morrer por Jesus. Não me importa. Quer dizer, vou sofrer, vou chorar? Foi pouco tempo atrás, o Gil me ajuda em oração nessa área das filhas. Me ajuda. Nós precisamos pedir. Você precisa de ajuda em oração? Peça ajuda, mas ore. Se abra ao Senhor. E não deixe que nenhum diagnóstico, não deixe que nada que você faça, que venha te abalar, tire o Senhor Jesus do trono, que é só dele no nosso coração. Primeiro lugar que nós precisamos saber quem é Deus. Quem é Deus na sua vida? Foi semana passada que nós estudamos, né, Gil? Prioridade, muitas das vezes, a emergência tira o que é a prioridade. A prioridade é Deus. Não importa qual é a emergência, se é dificuldade na vida conjugal, se é um diagnóstico que, aos olhos humanos ou da medicina, não tem jeito, se é o filho que também está ali numa rebeldia e tal, não quer ouvir, não importa. A prioridade é Deus. E tem um versículo que você buscou aí: buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Eu amo esse versículo, mas o versículo anterior fala o quê? Se a gente for ver os versículos anteriores, fala da nossa necessidade, e antes de buscar a Deus em primeiro lugar, fala de todas essas coisas o Senhor já sabe. Já sabe. O Senhor já sabe de todas elas. Ele já sabe da minha aflição, da sua aflição, dos nossos medos, mas ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O que nós não podemos deixar é que nenhuma das circunstâncias que nós passamos venha tirar o Senhor Jesus do trono do nosso coração. Ah, eu vou gemer, vou. Ah, eu vou chorar, eu vou. Porque a palavra diz, mas a palavra diz que o justo viverá da fé. O justo viverá da fé quando, se tudo está dando certo, se eu oro e Deus me ouve assim, ó, eu não preciso de fé, eu já sei que Deus vai me ouvir. Eu já sei que no meu casamento não vai passar tribulação, na minha casa não vai passar, não vai me faltar nada. Eu não vou precisar de fé. E nesses últimos dias, é os dias que nós precisamos a cada dia caminhar em fé. Se eu perguntar aqui, quantos amam o Salmo 23? Mas você já parou para entender o Salmo 23? Ei, começa assim: o Senhor é o teu pastor. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ei, sinal de quê? Tem vale de sombra da morte. E diz o quê? Para não temer. Porque a vara dele e o cajado dele que me consola. Não é circunstâncias que me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos.
Ei, quem são os inimigos? Pode ser a doença, pode ser os inimigos, pode ser alguém que não vai com a sua cara, que fica tramando contra você, fica sendo usado pelo inimigo, pode ser no seu trabalho, uma perseguição, mas a palavra diz, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, mas unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborde. Porque no momento que nós conhecemos, nós temos intimidade com Deus, e nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor, e nada vai nos faltar, ei, Senhor, a mesa eu sei que vai ter preparada todos os dias, porque a cada dia tem um dia mau, né? Todos os dias tem um dia mau, mas a minha cabeça, unge com óleo, que o meu cálice, o meu coração, a minha alma, a minha mente, transborde da tua presença, transborde da tua palavra. Nós precisamos conhecer e saber quem é o nosso Deus, para não abrir mão, para não negociar a nossa fé. Amém. Bem? Glória a Deus. É desse jeito. Então, para chegar diante desse Deus, a gente precisa estar com isso no coração. Não pode ser de qualquer jeito. E não sei por que eu estou falando tanto em batalha, batalha aqui, que só vem na minha cabeça batalha, 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 não sei quem é. Eu estou passando por batalha pelo Brasil, mas fique quietinha aí, confia, creia. E enquanto a Giovana estava falando aí, me veio à mente, ela falou do louvor lá, que tocou o coração dela, né? O louvor da Aline lá na igreja. E essa é uma maneira muito que Deus fala muito com o meu coração, a respeito de louvor. E eu lembro que batalhas é a palavra de Deus e o louvor, louvor bíblico, tá? Porque tem uns louvores aí que não tem nada de Bíblia nele, né? Aí bota no ouvido, hoje tem a Bíblia, né? A Bíblia em áudio, aí você bota lá, fica ouvindo a palavra de Deus. Às vezes eu estava trabalhando lá, tudo, e está aqui, ó, no meu ouvido está a palavra de Deus, está um louvor baseado na palavra de Deus. Também era alimento, é um retroalimento, né? Da fé para eu poder continuar porque a Giovana contou aí esse testemunho, né, da doença do pai e tudo, e ela em meio a essa batalha, havia necessidade diariamente dessa fé dela ser alimentada para ela poder continuar avançando. E eu sei que na sua batalha, na minha batalha, a gente tem a necessidade de ser alimentado. O que a gente não precisa é de pessoas que falam que Deus não pode fazer. A gente não precisa ouvir isso. A gente precisa continuar crendo que nosso Deus pode fazer. Ele pode falar não. Pode. Mas como eu creio no amor dele, o não dele é baseado em amor. Então ele vai ter algo melhor. Mas eu preciso chegar diante dele e acreditar que ele pode fazer. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Hoje é. Você quer falar, Ruda? Quer Não, falar? não quero falar, não. Ouvi muito, graças a Deus, gostei muito da palavra, Gostou, querida? Amém. está Que no a meu palavra, coração. palavra abençoe. E oração é muito, muito agente com Deus. A gente com Deus, né? É claro que tem o grupo de oração, lá na nossa igreja tem as mulheres missionárias, às vezes a gente bota lá um pedido de oração, a gente sabe que as irmãs oram também, né? A gente pede para um estar conosco, mas a gente ali sozinho com Deus também a gente precisa estar, não pode ficar só confiando que outro está orando por nós, não. A gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte é encher o nosso coração de fé. É só o que Deus pede. Deus pede só isso. Então, a gente enche o nosso coração de fé para quando a gente chegar diante dele, a gente ir até ele sabendo que ele pode responder a nossa pergunta, né? Aos nossos anseios. Muito obrigada. Valeu. Valeu, Giovana, por estar como parceira minha nesse dia, falando de Na oração. verdade, se nós formos ver oração, a gente vai virando a noite aqui, né? Para falar sobre oração, né? É. Porque tem vários tipos, mas
Eu creio que a oração é você ser, é a única forma de você ser íntimo com Deus. É você Amém. buscar a Deus, porque vai ter o dia, igual para vocês aí que estão próxima da Gil, vai ter o dia que a Gil não pode estar com você no momento de tormenta. Vai ter o dia que o pastor não vai poder estar. É, Mas o pastor Jesus, o pastor do Salmo 23, ele vai estar 24 horas do nosso sempre. lado. Sempre ao nosso lado. Sempre, sempre, sempre. É por isso que nós precisamos buscar a Ele em oração e na palavra. Orar a palavra de Deus, em oração na palavra de Deus. Sempre, sempre, sempre. Glória a Sempre. Deus. Vamos orar e depois eu paro a gravação e a gente fala mais algumas coisinhas aí para precisar, só rapidinho. Amém? Amém, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada pela vida da Giovana, que aceitou, Senhor, estar comigo hoje falando de oração. Muito obrigado, que o Senhor abençoe a vida dela, que dê testemunhos a ela, mais e mais de prática de oração, em nome de Jesus. Queremos colocar, Senhor Deus, os nossos pedidos, Senhor Deus. O primeiro hoje vai fora daqueles três. Eu gostaria que o Senhor tivesse consultando o nosso coração, Senhor, sondando, e ver se há em nós algum caminho mau, Senhor Deus, desvie de nós, Senhor Deus, esse caminho ruim. Abençoa nossas vidas, Senhor. Eu olhei ali, vi a Andresa conosco, Senhor. Abençoa a dona Terezinha, mãe dela, Senhor. Abençoe elas que estão cuidando da mãe também. Isso é necessário, Pai, porque tem hora que dá um cansaço, dá um desânimo, dá uma tristeza. Eu sei bem o que é isso, que o Senhor possa estar restaurando a fé, a esperança a essas meninas, ó Pai. Em nome de Jesus, cuida de Dona Terezinha, Senhor, com amor, com cuidado, além da conta, Senhor Deus, que ela não sinta dor, que ela não se sinta desamparada, hora nenhuma, Senhor Deus, ser com ela, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ô Pai, colocamos também, lá da igreja tem os pedidos, né? O cunhado da Fernanda, tem a irmã Zenilda, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando, Senhor. E se por acaso aqui alguém conhece, alguém que está precisando de oração em relação à saúde, Senhor, nós colocamos todos esses diante de Ti. Toca, Senhor, traz a cura, Pai, restaura a saúde de cada um que está necessitado, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Sê conosco, ó Pai, guarda o nosso coração, guarda o nosso emocional nesse tempo tão difícil, Senhor. Firma os nossos passos em Ti, Senhor Deus. É a nossa oração, Pai, por nós, por nossa casa, pelos nossos. Aproveitamos para colocar a nossa parentela, temos colocado toda semana, Senhor Deus, cada um dos nossos parentes espalhados na face da terra, pedindo ao Senhor que cuide, que o Senhor guarde cada um, que o Senhor não deixe nenhum no esquecimento, Senhor Deus, que nenhum fique, Senhor Deus, sem o auxílio da tua mão poderosa, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos a nossa nação diante de Ti, colocamos, Senhor, diante de Ti o presidente Jair Messias Bolsonaro. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ser com ele, ser com a casa dele, ser, Senhor Deus, com os líderes que estão junto dele, ser, Senhor Deus, com as forças armadas, ó Pai, dá o escape, Senhor Deus, aos teus. Hoje foi, essa madrugada, foi preso aqui no Espírito Santo, Senhor, o pastor Fabiano. Senhor, esteja com ele, que a esperança dele seja renovada na prisão onde ele está, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos a oração diante daqueles que têm sido presos ao longo desse tempo, que têm sido, Senhor Deus,
a liberdade tenha sido suprida, Senhor Deus, e tirada a liberdade de cada um, Senhor Deus, não por serem bandidos, não por roubarem, não por matarem, Senhor Deus, mas apenas porque tem falado, tem dado a sua opinião. Senhor, em nome de Jesus, acalenta cada coração desse, Senhor. Não deixe desamparado, em nome de Jesus. Ô Pai, um país que mudou os valores, solta bandido, solta quem rouba, solta quem mata, Senhor Deus, e põe dentro da prisão aqueles que apenas declaram, Senhor Deus, que não estão contentes com a situação que está. Ô Pai, em nome de Jesus, restaura a justiça, Senhor, sobre a nossa nação. É o que nós temos colocado diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre Jerusalém, pedimos a Sua bênção sobre o país Israel. Guarda aquele lugar, Senhor Deus. A Tua palavra diz que aquele lugar é como se fosse a menina dos Teus olhos. Guarda, Senhor, proteja, não permita que o mal chegue até eles, Senhor Deus. Eles têm sido reservados para um propósito maior contigo, Senhor. E nós, Pai, concordamos com os teus propósitos sobre Israel, Pai, em nome de Jesus. Nos abençoa, Senhor Deus, as festas de final de ano, Senhor Deus, dos seus aqui na terra, seja tudo em paz, que seja tudo com calma. Dá-nos um ano, Senhor Deus, um ano glorioso, Senhor Deus, guardados por Ti, a nossa família, Senhor Deus, protegida, Senhor Deus, debaixo dos Teus cuidados. Guarda essa turma, Senhor Deus, que tem um propósito de estar sempre que pode, toda segunda-feira, participando de estudos da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor Deus, encontre guarida nesses corações, que esses corações, Senhor Deus, sejam fortalecidos, Senhor, pela Tua palavra. Guarda cada um, Senhor Deus, dá sonho, dá projeto, ó Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria de como conduzir a vida, de como criar, Senhor Deus. O Senhor é o Deus da criação, o Senhor é o Deus de projeto, os seus projetos nunca falham, Senhor. Então, adestra a gente para cumprir os teus propósitos, Senhor. E eu sei que o Senhor tem propósitos sobre as nossas vidas, afinal, a gente está vivo, Senhor. Quando acabar os propósitos, o Senhor nos leva. Fala conosco, Senhor, a respeito dos teus sonhos. Fala conosco, Senhor Deus, a respeito, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos usar aqui na terra. Em nome de Jesus, limpa nossos ouvidos, Senhor, para que a gente possa ouvir a tua direção de uma maneira clara. Abra nossos olhos espirituais para que a gente possa enxergar o teu mundo, aquilo que é importante para a gente enxergar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos capacite para a tua obra, que a gente não possa vacilar, que a gente não tenha aquele problema de se achar incapaz, se achar que não aguenta, que não pode, que a gente já está velho. Ah, Senhor, usa a gente, Pai. Assim, Senhor Deus, como Josué, com 85 anos, reivindicou a terra para ele, Senhor Deus. Oh, meu Deus. Ele não vacilou, não ficou agarrado que ele estava velho, que ele já tinha idade para estar descansando. Não, Senhor, ele foi até o Senhor e reivindicou aquilo que era direito dele. Que a gente não possa descansar, Senhor Deus, achar que já passou o tempo, que a gente já está velho. Mas, Senhor, nós somos aqui abertos ao teu comando, abertos para receber os teus projetos em nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada um, Pai, abençoa com a tua bênção, Senhor Deus, ela é bênção mesmo, ela não é peso. Às vezes a gente acha que a tua vontade em nossas vidas é peso, mas não é, Senhor. Nós queremos estar abertos aos teus projetos para as nossas vidas, Pai. Abençoa cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Parar aqui.